Que a paz de Jesus esteja com cada um. Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Livro 2º, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Item 5, Idiotismo e loucura. Pergunta 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372-A. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem em muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Nota de Allan Kardec. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos e, em tal estado, a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. 373-A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. Nota de Allan Kardec. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, e por uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito provoca em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Então vamos dar uma pausa aqui para aprofundarmos um pouquinho mais, compreendendo que quando o espírito vem nessa condição, ele vem para expiar faltas de vidas anteriores, nessa condição de cretino ou idiota, que é praticamente a mesma coisa. No livro 800 verbetes, melhor dizendo, Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados, de Aparecida Merci Espada Borges,
nós vamos ver na palavra cretinismo as colocações que ela faz. Para além do dicionário Kugon-Larousse, nós vamos encontrar o seguinte, vamos ver na Revista Espírita. O cretinismo não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer, pois é o resultado material da miséria, da ignorância e da sujeira. Fecha aspas. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos, tornar-se-ão todas morais. Então é um trechinho da Revista Espírita de outubro de 1861. Então, mais à frente, na palavra cretino, ela aponta aqui, isso da Revista Espírita de outubro, uma outra nota, vamos ver, abre aspas. É a criatura que reencarna com deformações cerebrais que bloqueiam o uso de suas potencialidades intelectuais. São espíritos que, possuidores na maioria de grande inteligência, dela abusaram desmedidamente em anterior existência. O constrangimento que experimentam e do qual têm perfeita consciência proporciona-lhes uma vida de grandes sofrimentos, portanto, expiatórios. É para eles como um tempo de prisão. Pode-se dizer que o espírito do cretino e do idiota são estropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Esse trechinho que acabamos de ler é do Livro dos Espíritos, que apontamos na pergunta 371. Agora é que vem a colocação da Revista Espírita, de outubro de 1861, páginas 327 e 345. Vamos ver. Abre aspas. A prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na prisão de carne. Os olhos embrutecidos veem. O cérebro deprimido concebe, mas nada pode ser traduzido pelas palavras ou pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estágio dos letárgicos e catalépticos que veem e ouvem o que se passa a seu redor sem poder exprimi-lo. Mais à frente, o que chamais injustiça da sorte é a mais alta aplicação da justiça. É uma prova que pode ser voluntária ou compulsória. Então esse é o trecho da Revista Espírita que acabamos de ver e mais um trecho do Livro dos Médiuns no capítulo 19, no item 19, vamos ver uma frase aqui, abre aspas. O idiota frequentemente só é idiota pela imperfeição dos seus órgãos, pois o seu espírito pode ser mais adiantado do que se pensa. Tens a prova disso por algumas evocações de idiotas mortos ou vivos. Então a gente percebe isso nas explicações, que o espírito vem então para cumprir uma expiação num corpo que tem essa limitação mental. Então muitas vezes no próprio sono, ao desprender-se parcialmente, o espírito tem consciência da sua expiação ali pela qual está passando. Se ele é resignado, vai passar aproveitando, essas provas. Nos fazem lembrar de visitas que fizemos em instituições onde haviam espíritos assim, desta forma, encarnados nesses corpos de cretinos e idiotas, onde percebemos através do olhar muitas vezes a resignação diante da prova ou a revolta. É muito interessante, Então que possamos lembrar de orar por todos aqueles que estão passando por essa prova. Na pergunta 375, qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, mas encarnado
encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcialmente ou inteiramente atacado ou modificado. É fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. 375A. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode ocorrer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da completa separação de toda a impressão material. 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? É uma lembrança, um peso oprime o espírito, e como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Vamos consultar novamente o livro Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados, de Aparecida Merci, onde ela nos coloca na palavra loucura aponta os seguintes trechos aqui em que vamos ver. A princípio da introdução do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Abre aspas. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. Entre as causas, as mais numerosas de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo
as causas mais frequentes de suicídio. E ela continua dizendo, fecha aspas aqui, da introdução do Livro dos Espíritos, no item 15, e ela continua dizendo aqui, onde vamos ver na Revista Espírita. Há 2 tipos distintos de loucura, a patológica e a obsessional, conforme conceituação de Allan Kardec. Isso é da Revista Espírita de 1862, abril 110. Abre aspas. A primeira, que seria a patológica, é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Notemos que neste estado de coisas, não é o espírito que é louco, ele conserva a plenitude de suas faculdades, como demonstra a observação, apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar o pensamento, ou melhor dito, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessional não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e o comanda. No primeiro caso, é preciso curar o órgão doente. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede importuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Fecha aspas. E no livro de Dr. Bezerra de Menezes, Loucura sob Novo Prisma, capítulo 3, páginas 139 e 140, denomina o primeiro tipo de loucura propriamente dita, é a que resulta de moléstia de fundo orgânico, causada por lesão cerebral. Nesse caso, aí abre aspas, se o espírito do louco se manifestar através de um médium sonambúlico, ele apresentará perfeita lucidez espiritual. Fecha aspas. Essa experiência foi muitas vezes realizada pelo nobre médico, quando encarnado, sempre com a finalidade de auxiliar no tratamento. Ao segundo tipo, Dr. Bezerra denomina, abre aspas, loucura moral ou psicológica, fecha aspas, por tratar-se de perturbação da faculdade anímica e não do instrumento de manifestação. Nesse caso, abre aspas, a influência apresenta diversos graus. Vai da simples insinuação à dominação completa da vontade. E nós vimos, e fecha aspas aqui, a observação do livro aqui, Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes. E temos mais um trecho esclarecedor aqui, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 29, página 226. Ele esclarece o seguinte a respeito, abre aspas. Em toda a gênese da loucura, há uma incidência obsessiva. Desde os traumatismos cranianos às manifestações mais variadas, o paciente, por encontrar-se em curso na violação das leis do equilíbrio, padece, simultaneamente, a presença negativa dos seus adversários espirituais que lhe pioram o quadro. Estando em desarranjo, por esta ou aquela razão, endógena ou exógena, os implementos cerebrais, mais fácil se torna a cobrança infeliz pelos desafetos violentos, que aturdem o espírito, que se não pode comunicar com o exterior, mas desequilibrando os complexos e delicados mecanismos da mente. Fecha aspas. O tratamento da loucura obsessiva ou psicológica consiste na doutrinação e consequente afastamento do obsessor e no esclarecimento do obsediado. Quando a influência se instala por período prolongado, necessário se faz tratar os órgãos de manifestação do pensamento, uma vez que podem ficar afetados devido à constante influência obsessiva. A loucura é punição pelo abuso de altas faculdades,
O louco tem duas personalidades, a que extravasa e a que tem consciência de seus atos sem os poder dirigir. Os atos de furor ou de imbecilidade a que seu corpo se entrega são julgados pelo seu interior, que sofre e se envergonha com eles. Esse último trechinho é da Revista Espírita de 1861, outubro, 329 a página. Então, nesses 2 itens de hoje, nós já nos esclarecemos um pouquinho quanto precisamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa casa mental, o quanto precisamos estar ali sintonizando com Jesus, com os espíritos superiores, para que a gente busque o equilíbrio e não seja ali pego nessa situação onde possamos nos aturdir, nos envolver em desequilíbrios a ponto de chegarmos a uma patologia física ou espiritual desse nível. Agradecidos a Deus pela oportunidade. Até o próximo encontro. Olá, amigos queridos, que o dia seja de luz e paz, essa paz que Deus nos deixou e nos pediu para que transmitíssemos ao próximo. Espero que estejam todos bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja com a graça de Deus. E nesta data nós daremos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Vamos aprender mais um pouquinho com as palavras que Kardec nos trouxe de uma maneira mais simples, para que pudéssemos entendê-las, para que pudéssemos fazer calar no coração e nas ações os ensinamentos que Jesus Cristo, nosso irmão, Filho de Deus, assim como nós, mais um ser crístico iluminado, veio, reencarnou como homem para nos ensinar. E vamos aos estudos então, né? Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Aqui nós teremos a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instrução dos espíritos, uma realeza terrena. O item 1. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. Aqui nós podemos nos perguntar que ele veio para dar testemunho da verdade. Mas o que é essa verdade? O que é
essa verdade que Jesus fala, né? Aí, Jesus não responde isso para Pilatos. Diante de Pilatos, né? Ele não fala o que é essa verdade da qual ele está dizendo. E por que será que ele não diz? Não diz porque não ia adiantar ainda. Jesus viu que Pilatos não entendeu o que ele disse. Não entendeu. E a gente percebe em todos os ensinamentos que há que se estar no tempo em que tenhamos o discernimento para o entendimento. E aqui não era o momento de Pilatos entender ainda. Mais adiante apenas, né? A vida futura. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, à qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos ressalta este grande princípio. Sem a vida futura de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento de Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se à conformidade, ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Bom, então vamos rever umas coisinhas aqui nesse item que nós lemos, né? Nesse ponto. Então nós vimos ali que se Jesus fosse explicar a Pilatos de que verdade ele estava falando naquele momento, ele não iria escutar aquele escutar de entender. Ele iria ouvir, mas o entendimento ele não teria ainda. Não estava entendendo o que estava sendo colocado. Aí Jesus fica em silêncio. Isso acontece numa passagem um pouco depois dessa que está transcrita aqui nessa parte do Evangelho. Mas Jesus veio nos mostrar a verdade. Qual é essa verdade? A verdade que Deus é amor. Deus é amor. Tem até igreja com esse nome, não é? Que Deus veio nos mostrar como devemos aproveitar nossa passagem pela terra para o aprendizado. Que a verdadeira vida é a vida espiritual, que o reino de Jesus é o espiritual. E nós somos espíritos também, que passamos de forma breve por aqui. E se assim o somos, devíamos nos preocupar mais com essa verdade, a verdade da vida verdadeira, da vida infinita, digamos assim, da vida que prossegue, pois somos espíritos e deveríamos nos preocupar com a verdadeira vida, que é espiritual. Temos que nos preocupar com a vida terrena? Sim, temos. Aquela preocupação de sobrevivência, de manutenção do vaso, que é onde abriga o nosso espírito, que está aqui para aprendizado, dessa manutenção das necessidades que esse vaso físico, que é o nosso corpo, precisa, que é o alimento, as vestes, o conhecimento, o lazer, porque não precisamos disso? De forma saudável, óbvio, mas que a verdadeira vida
é a vida espiritual, a qual muitas das vezes nem se tem noção que ela existe. Pensar, vou morrer, nem é desencarnar e tudo se acaba. E não é assim. Nós espíritas já o sabemos que não é assim. Vejamos nesse último trechinho aqui, que fala assim: e é por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Por que tem essa colocação? Porque se não fosse a vida espiritual, a vida futura, o amor ao próximo, que é aquele ensinamento máximo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, perderia o sentido aos insensatos, àqueles que pretendem burlar as situações, a levar vantagem, a fazer maldade. Então, como seria isso, né? Seria algo difícil de se entender para aquele que não acredita que para cada ação há uma reação. Nós já colhemos isso aqui no planeta Terra, encarnados. E aqueles que passam desapercebidos disso, enquanto encarnados, assim que se desprenderem os laços do corpo físico, terão ali o seu céu ou inferno, criado por Deus? Não, por Ele, na sua consciência. Então, eis aí a importância, porque se não damos a devida atenção à vida futura, não daremos também aos valores morais, que são a base dos ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque entrar pela porta larga é bem mais fácil do que procurar a estreita, que não é nada fácil, mas que quando sabemos que é necessário, que é assim que estaremos agindo com o próximo, como gostaríamos que agissem conosco, sabemos que estaremos fazendo o correto, né? Então, a gente precisa levar muito isso em conta. Aí tem mais um trechinho. Pois deve ser o objetivo de todos os homens, pois apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. O quê? Esse ensinamento, essa confiança de que tudo está ali aos olhos do Pai, do Criador, e que nós precisamos buscar o nosso aprimoramento. Nós precisamos. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nós somos co-criadores, nós criamos o tempo todo, e temos que viver com as nossas criações. Deus não criou o mal, nós é que o criamos, e cabe a nós a mudança. É de nossa responsabilidade fazermos essa mudança, se temos a tendência à maldade. Deus nos ama, Ele é misericordioso, mas a justiça de Deus é implacável. Por isso que temos ação e reação. Por isso, nós jamais sairemos ileso dos atos que cometemos. Temos o livre-arbítrio, mas colheremos o que plantarmos. Pois já diz lá, né? Jesus já nos ensinou com as suas parábolas: a semeadura é livre, mas a colheita, meu filho, é obrigatória. É obrigatória. Plante aquilo que lhe apetece, mas lá na frente irá colher, ou cá do lado encarnado, ou lá na verdadeira vida que é espiritual. Então que façamos, sempre que colocarmos a cabecinha no travesseiro,
além da nossa oração de agradecimento a Deus por mais um dia para evoluirmos aqui nesse planeta, que façamos também o nosso exame de consciência, como se fosse ali uma provinha. Como agir nesse meu dia? Se escrever, pense com o coração aberto, com um raciocínio lógico também, para saber se tudo aquilo que saiu da sua boca para aqueles que estão próximos em casa, como familiares, ou no trabalho, ou na rua, ou na fila do mercado, na fila do banco, na fechada de carro, se tudo aquilo era realmente o que você também queria ouvir. Então aí estão os ensinamentos verdadeiros que Jesus nos trouxe, que Kardec nos ajuda a entender com a colocação simples que ele nos traz, porque a vida é simples, nós é que a complicamos. E como complicamos, né? Continuemos. Item 3. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens na terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e derrotas eram castigo da sua desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, inculto, que devia estar interessado, antes de mais nada, nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso, e é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde retornou ao deixar a terra. E, se Deus quiser, meus amigos, onde iremos? Iremos. Um dia nós iremos chegar ao espírito crístico que Jesus o é. Mas, por ora, nos nossos encarnes e desencarnes, nós vamos colher, quando formos para o lado de lá, o que criamos aqui com o nosso pensamento. Por quê? Porque nossa sintonia nos atrai aos iguais a nós. E lá estaremos, juntos dos iguais, até que aprendamos esse amor sublime que Jesus nos ensinou. No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa, que os ofuscaria, ao invés de esclarecê-los, os não teriam entendido. Limitou-se a colocar, de algum modo, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Aquele que crê, acredita de algum modo numa vida futura, mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta e por isso mesmo em muitos pontos falsa. Para uma grande maioria, é apenas uma crença sem certeza absoluta. Daria as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Nesse trechinho nós vemos que está falando daquela ideia, porque lá dos primórdios, das primeiras civilizações, todos os nossos antepassados já tinham essa certeza de que a vida não terminaria ali com os despojos do corpo físico, com o final da parte física do corpo, que haveria de ter alguma continuidade, mas de uma forma tão abstrata que não saberiam como. Tanto que no início tinham-se vários deuses, fogo, trovão,
tinha oferenda, todas essas coisas. E a maioria dos credos, das religiões, das doutrinas, ainda hoje, nos tempos atuais, se tem essa noção de que não acabou tudo. Mas muitos ainda creem que ficarão adormecidos até o dia do juízo final. Outros creem que vão direto ou para o céu ou para o inferno. Então são visões totalmente não claras, porque ainda não se tem o conhecimento, porque ainda não conseguiu a esse nosso irmão que acredita assim desvencilhar-se um pouco daquele véu que o ofusca. Ou às vezes por comodismo. Eu acho que não é bem isso, mas para que eu vou me dispor a ler, estudar, procurar, entender? Deixa como tá, eu estou bem aqui, tenho minha casinha para morar, ou tenho meu casarão, não importa os motivos. São irmãos aos quais precisamos respeitar e pedir a Deus por eles, porque através do aprendizado de que a vida futura é a verdadeira vida, a vida aqui já começa a mudar. O ponto de vista, os que fazeres nos dias a dia, sim, com o próximo, né? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É a realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas e a mais simples das inteligências pode compreendê-la sobre seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser outra, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que afinal aí reside a verdadeira justiça de Deus. Bem, nesse trecho, nesse último trecho, nós vemos que se coloca, sobre as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram. Por que feliz ou infeliz? Porque nós vamos encontrar o que escolhemos. Nós vamos encontrar o resultado dessa nossa escolha. É isso que teremos lá. Por quê? Porque a vida é o espelho da nossa mente. Aquilo que pensarmos, iremos viver. Aí a importância do autoconhecimento. Como eu estou? O que eu estou pensando? O que eu estou pensando em relação a mim, em relação ao planeta, em relação ao próximo? Como eu estou vivendo? O que eu estou buscando? Eu me conheci? Estou tentando fazer isso? Então, tem coisinha aqui que não está legal, Silvia. Vamos lá? Vamos rever esse pensamento? O que devemos fazer? Uma limpeza de dentro para fora, para podermos nos aprimorar, para entender o que Jesus ensina e ter acesso à verdade. Que verdade? Aquela verdade que Jesus diz lá no comecinho desse capítulo, Essa verdade de que Deus é todo amor, Deus é misericórdia, que Deus veio para nos mostrar como usarmos o nosso tempo terreno em nosso aprendizado. Que aprendizado nós levamos para o lado de lá.
ouro, joia, badulaques, bijuteria, seja lá o que for de material, não. Então, aí é que está o aprendizado, aí é que está a limpeza que devemos fazer. Óbvio que temos também que fazer a limpeza do corpo físico, a limpeza e higiene, para termos a saúde, para que estejamos aqui o tempo necessário que nos foi estipulado, para que resgatássemos, aprendêssemos. Mas essa limpeza interior vem da nossa consciência, do nosso pensamento, do nosso conhecimento, conhecimentos bons, aqueles que nos dispomos a buscar. E temos que fazer uma avaliação. Estou aprendendo? Então, se eu já fazia fofoca da minha vizinha, desculpe vizinha, ela é linda, maravilhosa, minha amiga, faz de conta que não. Eu ia para outra do lado e falava mal dela. Então, isso é um ensinamento, uma coisa simples, um relato simples e tosco até, mas para que entendamos. Se eu ainda tenho prazer em fazer isso, então eu tenho que limpar essa sujeira, essa mácula, essa marca que vai ficar gravada ali no meu intrínseco, no meu ser, na minha essência, no meu perispírito. Então, eu que vá parando de fazer isso, que aí eu estou começando com coisinhas simples. E quando me perceber, eu serei capaz de tirar coisas maiores. É disso que estamos falando. Precisamos dessa limpeza interna, da memória, dos pensamentos, das ações, para que estejamos abertos aos verdadeiros conhecimentos que a vida futura nos pede. Uma vida feliz, se é o que eu busco, eu tenho que estar e fazer o próximo feliz também, né? A realeza de Jesus, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos entendem, mas na terra não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. Ele é dado por meio de uma concordância de todos aos que, por sua genialidade, colocam-se em primeiro plano uma atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida no mérito pessoal, consagrada no tempo, não tem muitas vezes maior valor e importância do que aquele que leva a coroa. Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é um jogo de oportunidade e, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Bem, meus irmãos, aqui nós vemos que a realeza de Jesus não é a realeza dos homens, aquela que se consegue por influências, mas é aquela que lhe cabe porque ele é o ser justo. É uma realeza inconfundível e incomparável com a terrena. Gratidão pelo momento de hoje. Que saibamos todos nos colocar nesta semana melhores que na anterior.